Olá, amigos, estamos voltando aí com mais uma lição da Escola Sabatina, né? Vamos lá curtir o nosso canal para que nós possamos te mandar muito mais, né? Os temas da lição diária, né? Hoje é segunda-feira, 31 de janeiro, né? O título da nossa lição de hoje é Segundo a Ordem de Melquisedeque, né? Em Gênesis capítulo 14, 18 e 20, Hebreus 7, de 1 ao 3, quem foi Melquisedeque, como ele prefigurou a Cristo, né? Você conhece a história de Melquisedeque? A gente observa que, né, o que é que a lição fala para nós hoje a respeito de Melquisedeque, né? Melquisedeque era um rei, né, sacerdote, e ele também era superior a Abraão, visto que este lhe deu o dízimo, da mesma forma que Jesus, como rei, sacerdote, em Hebreus 1:3, é diferente de Melquisedeque, porém Jesus não tinha pecado. Observamos aqui que a semelhança que Melquisedeque tinha de Jesus Cristo era porque Melquisedeque era rei e era sacerdote, né? Assim também como Jesus Cristo, ele é rei e é o nosso sumo sacerdote. Essa era a diferença que tinha. Vemos outros detalhes, que Melquisedeque era o quê? Pecador. E Jesus Cristo não tinha pecado. Essas eram as duas diferenças que tinha aqui no início dessa lição, que mostra a diferença que tinha entre Jesus e Melquisedeque. Melquisedeque, rei e sacerdote, né? Vemos aqui também que diz, explica que Jesus era sacerdote semelhante a Melquisedeque. Isso é que significa a expressão anterior, segundo a ordem de Melquisedeque, lá em Hebreus capítulo 5, verso 6, Jesus não foi sacerdote Melquisedeque, mas o seu sacerdote era semelhante ao dele. Observando que o sacerdócio, Melquisedeque era uma pessoa que era rei e sacerdote, assim como Cristo também era rei e sacerdote, né? Porque o exemplo que Paulo diz que Melquisedeque não tinha pai nem mãe, né? Genealogia, nascimento-se nem morte alguma. Sugeria-se que Melquisedeque foi uma encarnação de Jesus na época de Abraão. Porém, se isso não se encaixa na argumentos de Hebreu, Melquisedeque se assemelha-se a Jesus, e o que implica que não era igual a ele. Estão entendendo aí como é que é a situação? A semelhança que Paulo falou sobre esse Melquisedeque é porque eram uma pessoas que não era igual, era uma semelhança de Jesus Cristo, mas não era igual a Jesus Cristo. E a gente observa que muitas vezes a gente tem que estudar um pouco para a gente compreender mais. Melquisedeque, ele existia na época de Abraão, ele era o rei de Salém e era também, né, um sacerdote. Foi a ele que Abraão devolveu os dízimos. O que é que significa Melquisedeque como rei de Salém? Salém na época significava Jerusalém de hoje. Ele era o rei de Jerusalém, né? E o sacerdote, a mesma coisa que Cristo hoje, é rei e é sacerdote, né? Observamos o seguinte, por exemplo, também sugeria que Melquisedeque fosse um ser celestial, mas isso destruiria-se o argumento de Hebreu. Se Melquisedeque não tivesse pai nem mãe, começou nem fim, e ele seria seu próprio Deus. Isso representa-se o problema, né? O sacerdote celestial de Melquisedeque, totalmente divino, teria se prescindido o mistério de Jesus Cristo. Se fosse isso, acaso que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote?
Estão entendendo aí como é que é a lição de hoje? Observamos que se Melquisedeque, se ele fosse uma pessoa que representar, que tivesse sido celestial, que não tinha pai nem mãe, e tivesse vindo esse mundo como rei de Salém, como sacerdote, se ele fosse o sacerdote, não era necessário mais Cristo ter vindo a este mundo, né, para ser o nosso rei e ser sumo sacerdote. Vemos aqui, a gente observa que Melquisedeque, com certeza, era uma pessoa que tinha pai e mãe, tinha família, com certeza, porque somente Cristo é o nosso rei, né, o nosso Deus. Se Melquisedeque não tivesse pai nem mãe, ele era o próprio Deus. E aqui a gente vê que não era isso que ele era. Era uma pessoa que conhecia a palavra de Deus e que já apontava para Cristo Jesus. Que Deus possa nos abençoar cada dia com esse estudo, né? Estudo é uma bênção grande do céu. Que Deus nos dê sabedoria cada dia.